Boa tarde, sejam bem-vindos. Já já a gente está iniciando aqui. Só fixando o tema aqui, tá, pessoal? Fixando o tema aqui pra gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vou esperar aqui a nossa convidada. Conferir aqui se ela já entrou. Hoje vamos bater um papo sobre educação infantil, né? Muitos desafios. Com a professora Elaine Sobral. Todos bem-vindos, ver quem está conhecido aqui. Adriano Marrocos, bem-vindo, amigo. Pessoal de Além Paraíba, Minas Gerais, sempre está presente nas nossas lives. Um abraço a Edna. Pessoal muito presente aí. Em todas as lives tem gente de lá. Sejam muito bem-vindas. Pessoal aqui, a professora já entrou. Já convidar ela aqui. Mais um minutinho. Para a gente começar. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vou convidar aqui a professora Elaine. A gente... Mônica Correia, também de Além Paraíba. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Esse espaço que já virou ponto, como é que eu vou dizer? Ponto certo aqui para muitos profissionais, muitos professores, diretores, coordenadores, para trocar ideias, bater um papo. Né? Muita gente aí, tem gente do Rio Grande do Norte e de fora também. Acho que há pouco eu estava dizendo pessoal de Minas Gerais, tem gente aqui, Jardim de Piranha, já veio pessoal de Guamaré aqui, é o povo de todo o estado e de fora também. Né? O pessoal que acompanha aí o Instagram da Expo Eduque, pessoal de Parnamirim. Então, professora, mais uma vez, seja bem-vinda, né? Bem-vinda a esse nosso espaço. A educação infantil hoje é um tema que está sendo muito debatido, né? Às vezes até de forma errada, né? Estão criando alguns conceitos que não convêm, né? Então, eu acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas, né? Eu acho que a senhora deve estar escutando mais do que eu ainda, como consultor nas escolas para onde eu dou consultoria. Eu sempre escuto algumas coisas e fica bem complicado, né? Gostaria que a senhora se apresentasse. Boa tarde aí, o pessoal. Boa tarde a todos. Eu estou vendo aí também algumas pessoas conhecidas, né? Muitos alunos da UFESA, professores das redes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Elaine, né? Trabalho na UFESA, no curso de Pedagogia, tenho pesquisado na área da educação infantil desde a especialização na UFRN, mestrado, doutorado, e agora como professora, né, com os alunos no curso de Pedagogia da UFESA. E, de fato, a gente vive hoje um contexto diferente para todas as áreas, para todas as etapas, né, mas para a educação infantil, especialmente, isso tem se colocado de maneira mais problemática pelas especificidades das crianças, sabe, que são atendidas, né? As crianças, dos bebês, as crianças muito pequenas. Isso. Professora, eu vou pedir licença aqui só para me desligar aqui os comentários um pouquinho. Aí lá para frente eu ativo de novo para o pessoal mandar as perguntas. Vão segurando aí as perguntas de vocês para a gente poder ver aqui a professora que atrapalha um pouquinho, né? Já vi que tem gente também de São Luís aí, mandar um alô aqui para o pessoal de São Luís, que eu já vi por aí. Deixa eu desativar aqui. Pronto. Então, professora, que bom que a senhora pôde abrir aí um espaço aí na sua agenda, né, para poder estar aqui conversando conosco. Eu tenho até que me desculpar aqui na live, eu fiz essa mesma fala com a senhora aqui, de aberto a sua agenda, eu fiz com Pondé, né, e eu fui assistir a live ontem,
Ó, assistindo a live novamente, eu vi que eu tinha falado abrido, né? Eu disse, nossa senhora, eu acho que se ninguém percebeu, agora vai lá e vai ver, né? Que eu falei abrido, eu disse, não, deve ser, a quarentena já está mexendo aqui, na emoção ali. Mas eu agradeço ela ter aberto a sua agenda aqui para a gente. E, professor, iniciando com o nosso tema também, né? Eu sempre gosto de perguntar aqui a todos os participantes como é que essa quarentena tem impactado a senhora. Como é que a senhora foi impactada por ela, ter acordado no outro dia e simplesmente tendo que rever diversas coisas. E eu queria saber como é que isso te impactou como professora, como mãe, não sei se a senhora tem filhos, mas como mãe, como esposa, como é que impactou aí a sua rotina familiar também? Foi bem difícil, né? As primeiras semanas, principalmente, eu estava em Angicos, eu moro em Ceará-Mirim, né? E trabalho em Angicos. Eu moro meio que dividido, metade da semana. Na semana eu estou em Angicos, no final de semana eu estou em Ceará-Mirim. E eu estava em Angicos, né? Quando a gente estava avaliando. Eu tinha passado, inclusive, o final de semana em Angicos, na semana específica, porque eu tinha tido aula no sábado, né? Com a turma de pedagogia. E aí fiquei no final de semana lá. E na terça-feira, né, nós fomos não surpreendidos porque a gente vinha acompanhando esse processo, né? Mas a gente vinha acompanhando a perspectiva de ser na outra semana a suspensão, né? Mas de repente na terça-feira, quando eu achava que eu teria aula à noite, né, o calendário foi suspenso, né? Foi o mesmo dia o FRN, o FESA e FRN. Eu tenho um filho no IF aqui em Natal. Então, no mesmo dia, foi eu vindo da UFES de Angicos, meu filho vindo do IF, todo mundo em casa. As primeiras semanas foram impactantes, né? No sentido de reorganização da rotina, de reorganização para a atividade remota. Na UFES, nós não estamos com aula remota, iniciaremos agora um semestre excepcional, mas até agora não estávamos com aula, mas com muitas atividades remotas, né? Então, conciliar em casa o filho do ensino fundamental com atividade remota na escola, né, no 4º ano, as coisas de casa, né, que aí também a pessoa que trabalha comigo é de risco, também está em casa. Nossa. As coisas do trabalho tem sido uma coisa bem diferente, mas eu creio que gerará, né, que está gerando muitos aprendizados. Né? É a primeira live que eu faço. Eita! A gente vai ter que se reinventar, né, e tentar ver outras formas de trabalho, de chegar às pessoas. Né? Que bom que a senhora está inaugurando aqui as suas lives. Olha que venham bem outras aí, para ter muito a partilhar. Professora, eu estava resistindo. Professora, os desafios da educação infantil nesse período de isolamento social, né? Esse é o tema que nós estamos trazendo, né? Estava fixado aqui, mas como eu desativei os comentários. Então, desafios da educação infantil em tempos de isolamento social. Quais são esses desafios, professora? De que forma isso impacta as crianças? De que forma isso impacta o ensino? Como é que a gente pode começar essa conversa aqui sobre um tema como esse? Eu tentei organizar aqui, a gente sempre organiza alguns pontos, algumas coisas que a gente não pode deixar de dizer, né? Então, eu penso que é importante a gente iniciar contextualizando mesmo, né? Dizendo assim, primeiro que esse é um contexto, como a gente tem visto muitos especialistas, a gente tem escutado, tem lido, né? Esse é um contexto diferente, né? Esse é um contexto imprevisível, esse é um contexto que traz uma descontinuidade para as coisas, para tudo que a gente tinha planejado para o ano, né? E isso nos coloca num lugar de buscar referências, e assim como Rita Coelho diz muito nas entrevistas que ela tem participado, eu gosto muito, quando ela diz assim, é preciso negociar nossas referências, né? E ver quais as referências que são inegociáveis, né? Que a gente diz assim, a ideia de criança, né? De que criança nós estamos falando, de que educação infantil nós estamos falando. É preciso que em nenhum momento de se pensar, de avaliar esse processo, a gente perca de vista essas concepções, né? Essa criança como um sujeito que tem especificidades, né? Em relação às crianças maiores, em relação aos adultos, em relação aos adolescentes. Essa criança que precisa, né, de momentos, demanda para a sua aprendizagem, seu desenvolvimento de momentos de interação social, de mediação, né? Essa criança que assim como depende do outro para aprender, para se desenvolver,
ela é capaz de produzir conhecimento, de produzir cultura, né? A partir da brincadeira, da ludicidade, da imaginação. A gente não pode desconsiderar essa criança, né? Em nenhum momento de pensar esses desafios. E a gente não pode desconsiderar também a ideia de educação infantil que a gente construiu em nosso país a duras penas, né? No campo legal, no campo dos direitos da criança, a criança pequena tem direito à educação, né, ofertada, garantida pelo Estado, por instituições formais, né, de atendimento a essa criança, instituições de educação. Essa educação tem como finalidade, né, legalmente, o desenvolvimento integral dessa criança. Quando a gente fala de desenvolvimento integral, é desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, linguístico, de todas as dimensões do desenvolvimento, né, não é só o desenvolvimento. E essa educação institucionalizada, ela complementa a educação da família, né? Ela não substitui a educação familiar, ela complementa. E aí, numa perspectiva mesmo de diálogo, de parceria, né? Porque a criança é um sujeito fino, né? que convive nessas duas instituições e em outras, né, instituições, nos períodos normais, é uma educação que é compartilhada, né? Que é complementada. Mas a gente não pode, por exemplo, pensar em perspectivas de que a família substitua essa educação institucionalizada, isso não é possível, né? Mesmo num contexto de pandemia. A educação familiar, as interações das crianças, as experiências das crianças da família são de outra ordem, que também oportunizam a aprendizagem e desenvolvimento das crianças, e que também podem, por essas instituições, por nós, aí falando de uma instituição, né, educativa, ser orientadas, sim, né, para que sejam qualificadas, para que sejam melhor aproveitadas, mas não uma perspectiva de substituição, que aí uma ideia da profissionalização, né? Os pais não são profissionais da educação de criança, da educação escolar, né? Essa profissionalização é dos professores, os professores que estudaram para se profissionalizar como professores de crianças, né? E aí a gente encontra, nesse contexto de pandemia, nesse contexto emergencial, né, uma situação, um quadro em que nós estamos em casa, né, os pais, os professores, as crianças, né? Essa pandemia, ela atinge de forma diferente cada pessoa, né, em cada contexto é diferente, né? Aí é preciso também que a gente, ao mesmo tempo que considere que a família não substitui, né, a escola, que também a escola, nessa etapa, a instituição educativa nessa etapa, na educação infantil, não consegue, né, se articular ou se desenvolver na modalidade EAD ou de forma remota. Isso, a modalidade EAD, as atividades remotas, também não conseguem substituir as interações nas instituições, né? As interações com as professoras, com outras crianças, com os materiais, com os espaços que são ali pensados, né? Com os projetos que são ali desenvolvidos. Então, nós temos dois desafios, né? E que educação é possível nesse contexto? E o que é possível nesse contexto? Né? Legalmente... Eu acho que a senhora tocou num ponto bem interessante mesmo. É a gente ter clareza disso que a senhora falou. Ter clareza que a gente não está no ambiente da escola, a gente não está em tudo nesse processo normal da escola, né? A gente tem que ter clareza disso para poder pensar nossas ações, né? Tem que ter clareza, tudo que a senhora está falando, tem que ver direitinho os objetivos, como é que está fazendo, a família também está sofrendo nesse ponto, tudo isso. Eu acho que tem que ter bem claro isso que a senhora está colocando aqui. Isso. Aí eu tinha colocado aqui algumas coisas, mas eu penso que muitas coisas da parte mais legal, né, mais jurídica da coisa, está posto aí nos pareceres, né, no parecer do Conselho Nacional de Educação, as escolas têm tido acesso. Eu penso que a discussão não é para estar muito pautada em carga horária, em calendários. Acho que o momento não é para a gente estar pensando em mensurar a carga horária ou em mensurar calendário, mas em qualificar as experiências dessas crianças no contexto em que elas estão. Ótimo. Né? Eu acho que isso é o mais importante quando a gente pensa essa criança como sujeito integral, né? Como sujeito inteiro, como sujeito que precisa dessa atenção diferenciada. E aí eu fui organizando, então mesmo partindo da ideia de que não é possível a família substituir a escola, né? A escola dar conta de ser escola com toda a sua
produção de conhecimento e experiências nesse contexto, é preciso sim, né, é inegável que é preciso sim que a gente pense nesse contexto de desafios em formas de acolhimento, né? E como que a gente vai manter o vínculo com essas crianças? E como que essas crianças, mesmo no contexto de casa, não vão perder esse vínculo com a escola ou com a ideia de escola, com as lembranças, com as possibilidades que a escola lhe oferece? E de como que a escola pode estar se organizando para construir, para manter esse vínculo e para depois retomar essas experiências que estão sendo vivenciadas pela criança nesse período, né? E aí a gente está pensando aqui, escola, essa ideia de escola construída com a criança, não só a escola de muros, paredes, materiais, mas a escola como esse organismo onde acontecem relações, as relações entre as pessoas é que constituem essa escola, né? Então, como é que a gente pode possibilitar que as crianças não percam essa referência de escola, né? E aí a gente diz muito, assim, da escola entendido aqui, a escola de educação infantil como esse espaço de descoberta, de curiosidade, de interação, de brincadeira, né? E aí a gente precisa também construir uma ideia do que é educação infantil e do que é a escola, a instituição de educação infantil. E aí a gente vai pensar nessa perspectiva, quando coloca-se os desafios da educação infantil nesse contexto de isolamento. Assim, como é que a escola chega às crianças, ou como é que a gente mantém esse vínculo, esses laços com as famílias, né? O parecer do Conselho lá orienta, né? Apesar de muitas contradições, de um processo muito contraditório mesmo para a educação infantil, mas o parecer lá orienta que a gente mantenha esse vínculo com as famílias, essas orientações, e que para manter isso é preciso que a gente pense em formas de democratização de acesso, né? Que contextos? Como é que a escola chega, né? É preciso que a gente desenvolva, possibilite uma escuta dessas famílias. Mas assim, quem são essas famílias, né? Como é que a gente chega, como é que a gente vai conseguir compreender as necessidades, as demandas dessa família e as necessidades objetivas, digamos assim, de acesso, por exemplo. Se a gente pensa num encontro semanal com as crianças, ou num encontro semanal com as famílias, com os adultos que cuidam dessas crianças em casa, né? Que não necessariamente são os pais ou são as mães, né? É preciso que a gente veja exatamente, quando a gente fala de escuta das famílias, é que a gente pensa assim, o desafio precisa ser pensado a partir de cada contexto. Em qual contexto? Nesse contexto aqui, as crianças não têm acesso a celular, a televisão, ou têm acesso ao celular, mas não têm acesso à internet 24 horas por dia, né? Tem acesso esporádico ou nunca tem acesso. Nesse contexto aqui, a gente vai pensar em mandar um material físico, né, para essas crianças, ou vai pensar uma parceria com rádios locais, com TV local, com TV aberta, né? Como é que as comunidades e cidades estão vendo isso, essa educação das crianças, essa programação, né, para essas crianças? O que eu trago é que, assim, independente da forma de acesso a esse diálogo com a escola, né, a forma de acesso a como que a escola vai fazer essa orientação, como vai chegar nessas famílias, se vai ser por rádio, se vai ser por material físico, se vai ser pela internet, né, se a criança tem um computador, se a criança tem um celular, se aquela turma, naquela escola especificamente, as crianças têm, independente dessa forma de acesso, é a gente pensar na qualidade dessas interações. No que é que a gente vai estar possibilitando, né, a partir desses diferentes meios, a essas crianças, a essas famílias. E aí eu queria trazer muito mais essa discussão de como é que é possível a gente pensar essa qualidade, que interações são possíveis, né? Professora, porque senão a gente vai... Antes da senhora entrar nesse ponto aí, que eu acho que a senhora vai responder o que eu vou perguntar agora, tem duas questões que eu acho que o pessoal que está nos assistindo aí deve ser o calo, tanto dos professores como das escolas, né? E aí a gente tem duas realidades diferentes também, né? Quando se trata do ensino público, esse acesso é bem mais difícil, né? Algumas cidades estão organizando plataformas, as prefeituras estão se organizando para tentar viabilizar isso, mas a gente sabe que tem outras realidades que não está parado, né? Não está funcionando nem as aulas online. No ensino privado, isso é mais ágil, né? A gente sabe que tem um investimento de financeiro e de tempo ali maior. Mas tem duas questões que tem dessa questão da família aí,
que nós temos muitas famílias hoje que estão dizendo que não adianta, não é necessário manter esse ensino na educação infantil, né? Então, a gente está escutando muito esse discurso, muitos pais dizendo que ano que vem volta, isso não funciona, não é assim. Aí a gente fica naquela interrogação, né? Se existe uma resistência por parte dos pais, né? Pode ser isso também. Pode-se ter um mau planejamento dessas atividades também, como a senhora falou, da entrega, né? E como isso está chegando. Então, tem vários quesitos. Então, a gente pode ter a aceitação dos pais, o planejamento das atividades, a qualidade que ela está sendo feita realmente. E tem outra questão que, quando o pai está insatisfeito, ele está cancelando essa matrícula nas escolas da educação infantil, simplesmente cancelando. Então, essa semana, semana passada, eu tive uma reunião com algumas escolas da consultoria, e eu conversava com os donos da escola, e os números assim da educação infantil de cancelamento são altíssimos. Altíssimos. Escolas que eu acompanho aí, que tem mais de 70% de cancelamento. Né? Então, tá uns números muito, muito altos aí, a gente vem trabalhando, vem sentando com essas escolas, tentando encontrar algumas maneiras, mas aí eu queria refletir com a senhora esses dois pontos. Esse discurso dos pais, né, que não adianta, que não serve, que esse estímulo que a escola está fazendo não adianta, essa interação com a professora via câmera, via computador, celular, não adianta de nada e vamos cancelar mesmo que depois recupera. Diria que só... Eu diria que a gente tem contextos semelhantes e diferentes, mas a gente tem também uma realidade, muita realidade aqui no nosso estado, mesmo nas instituições públicas, dessas aulas online, né? Desse atendimento remoto, desse encaminhamento de atividade. Está sendo um pouco comum, não em todo contexto. E eu penso assim, que além das dificuldades de acesso, às vezes quando a gente fala de dificuldade de acesso, é a falta do acesso que as crianças não têm, e às vezes a criança até tem em casa, computador, internet, banda larga, sinal ok, mas não tem aquela disponibilidade do adulto naquele horário, né, para acompanhar aquelas atividades. Por isso que a gente traz essa necessidade de que isso precisa partir de uma escuta. Eu penso que essa relação da escola com a família é uma relação construída na base da confiança. Precisa ser uma relação histórica. Claro que se essa parceria, essa relação vai ser construída agora, no período de isolamento, vai ser mais difícil. Mas se essa relação já vem sendo construída, né, essa relação de confiança, de parceria na educação dessa criança, já vem sendo construída, talvez isso se dê de forma menos traumática, menos dramática. Mas também isso não é garantia. Então, eu penso assim, que é preciso pensar, sim, pode acontecer em alguns casos que a gente avalie, né, tanto como mãe como professora, que não funciona, né? Uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, ter, por exemplo, diariamente 1 hora e meia de aula em tela, isso é inteiramente impossível, inaconselhável, né? Isso desconsidera essa criança, suas especificidades, suas formas de aprender, né? Então, é preciso pensar assim, como que a escola está trazendo essa proposta para a família. É uma proposta semanal, 1 vez, 2 vezes por semana, para garantir esse vínculo, né? Para garantir esse tempo, para a criança não perder essa referência de escola, né? Para a criança, inclusive, poder falar em suas diferentes linguagens, né, pela desenho, fotografia, do que ela vive em casa, do que ela sente, do que ela aprende, de ver os colegas, se isso é possível, em algum contexto, em alguma turma, né? Talvez possa ser uma possibilidade, mas é preciso avaliar o tempo dessa interação, né? A periodicidade dessa interação. Eu tenho orientado as escolas aqui, que eu acompanho, professora, que eu dou consultoria, quer dizer assim, que não há necessidade dessa aula, como a senhora falou, todos os dias. Tem gente que habitolou e acha que a educação infantil vai ter a aula mesmo ali todos os dias. Eu tenho orientado as escolas a fazer, em vez de nem chamar de aula, eu chamo de interações pedagógicas, né?
Então, a gente implanta 2 vezes por semana, 30 minutos, as interações pedagógicas. E associados à professora, que coloca música, coloca o bilíngue, coloca a professora de artes, faz algum experimento, alguma coisa manual. Então, 2 vezes por semana, a criança tem esse contato com a professora, com a equipe da escola, aí entra outros profissionais que atuam nas escolas também interagem nesse momento. Então, a gente tem chamado de interações pedagógicas, em momentos de 30 minutos, 2 vezes por semana. Porque a gente pensa também na parte da organização dos pais, né? Para poder sentar ali com o filho, né? O tempo. Sendo 2 vezes por semana já é uma coisa mais que o pai consegue se organizar, já sabe que naquele dia horário vai ter. E também diversificar esse momento com a criança, né? Assim como é na escola. Cada dia ela tem uma programação diferente. Então, diversificar isso. Para que realmente se tenha algo a entregar, né? Algo a entregar para essa criança, para essa família naquele momento. Eu penso assim, que isso vai... essa proposta de interação precisa ser contextualizada. Por isso a gente fala assim, é preciso considerar a família, o cotidiano daquelas famílias, aquelas crianças, para pensar. Aí eu penso que cada escola, cada turma, né, vai encontrar um caminho aí para estabelecer esse vínculo. Aí considerar a idade das crianças, as formas de interação. Quando a gente fala em qualidade das interações, eu preciso retomar aqui, é importante a gente retomar. A gente tem legislação no país, tem as diretrizes curriculares publicadas pelo próprio Conselho Nacional em 2009, né? Mais recentemente a própria BNCC, né, homologada, e nós conseguimos, nessas propostas de currículo oficiais, que esse currículo não fosse esse currículo fechado, né, pautado na perspectiva conteudista, só no desenvolvimento cognitivo. A gente tem hoje, né, diretrizes que ancoram pensar esse currículo, essas experiências das crianças, considerar essas experiências, esses saberes da criança para ampliar com os conhecimentos de diferentes patrimônios, né? Aí entra o patrimônio tecnológico, artístico, ambiental, cognitivo, científico. Então, assim, muitos patrimônios de conhecimentos. E a gente tem definido isso teoricamente, isso legalmente, né, que esses currículos, que essas práticas precisam ser centradas, precisam ser norteadas, organizadas a partir de interações e da brincadeira. Né? Então, a gente não é, como a gente disse no início, a escola não vai, a família não vai substituir a escola, mas a escola pode minimamente, né, orientar os pais, né, para boas situações, bons contextos de interações em casa, bons contextos de brincadeira, né, com essas crianças. Orientar, inclusive, que os pais possam documentar isso, registrar de alguma forma. Então, assim, há algo que acontece para além daquele momento da tela, né, quando existe esse momento da tela. Que aí eu penso que esse momento da tela precisa ser pensado com muito cuidado, né, como eu disse no início. Considerando aí o que você disse dessa periodicidade, desse planejamento da família para estar ali, né, com aquela criança. E aí uma outra coisa que a gente pensa que traz é a ideia da experiência, né? O currículo centrado na experiência da criança, pensar que essa experiência ela é singular, né? Ela é significada por essa criança. As experiências que as crianças podem desenvolver, podem vivenciar em casa são múltiplas, né? Claro, os pais, pode até ser que alguns sejam, mas os pais, de um modo geral, não são pedagogos, né? Não cursaram pedagogia. Eles, às vezes, até intuitivamente, pela coisa da interação humana, pela coisa da formação, da educação mesmo familiar, os pais até prestam atenção, né, no que as crianças estão fazendo, nas conquistas das crianças a cada dia, né? Quanto menor a criança, se nós temos bebês, crianças de 2 anos, de 1 ano e meio, 2 anos, essas conquistas diárias são cada vez mais aparentes, né? Isso. Essa coisa do aprender uma palavra, do aprender a andar, do aprender a correr, a saltar, a pular, do conseguir se expressar, identificar as pessoas, né, os objetos da casa. Então, assim, a escola pode, eu penso que a escola pode envolver os pais nesse processo de olhar a criança, de escutar a criança, de prestar atenção, né, nas suas aprendizagens, nos seus desenvolvimentos, até documentar isso. E aí a gente pode pensar em possibilidades diversas, né? Os que têm a tela, a plataforma, ótimo. Pode também usar esse momento
semanalmente, um período curtinho, para fazer essa troca, essa coisa do olhar, do se ver. Os que não têm isso diretamente, às vezes até um grupo de WhatsApp, né, de os pais estarem mandando vídeos, que é um vídeo que você grava numa hora, na hora que você tem internet, você pode, na hora que você pode, na hora que você consegue, né? Não precisa ser naquela hora todo mundo. O vídeo se adapta mandar um vídeo, mandar uma fotografia. O vídeo ele vai se adaptar no cronograma da família, né? No cronograma da família, tirar a foto de um desenho, e a gente vai vendo assim, essas possibilidades, né? Uma coisa bacana que a escola pode trazer para os pais, essa perspectiva do que constitui boas interações, da brincadeira, né? Da brincadeira como linguagem, como atividade principal da criança, né? Nessa etapa da vida, né? Como possibilidade dela aprender, se desenvolver, produzir coisas, assumir papéis, né? E aí a gente vai pensar o quê? Que a educação ela é compartilhada, né? Então esse processo de acompanhar o desenvolvimento ele pode ser partilhado sim com os pais. Os pais podem ser bons observadores e trazer esses elementos para os professores, né? E para essas experiências serem retomadas agora ou posteriormente, né? Um possível retorno. Como é que isso vai ser retomado? Uma outra coisa que eu queria dar destaque é a garantia, a declaração dos direitos de aprendizagem das crianças. Uma outra coisa que a gente pode, inclusive, eu estava vendo uma experiência de uma escola nesses dias, diz assim, a gente nunca tinha pensado nisso, mas a gente colocou na nossa plataforma fotos, né, os verbos das ações, os direitos, e fotos de momentos das crianças em que podem estar sendo garantidos aqueles direitos naqueles momentos. E aquelas imagens para as famílias dizia muito, diz assim, eu estou possibilitando que as crianças explorem quando eu faço isso, eu estou possibilitando que elas aprendam a conviver quando eu posso, quando eu faço essas coisas, eu estou possibilitando que elas aprendam a brincar, né, a conhecer-se, né, a construir essa sua identidade pessoal, coletiva, como sujeito naquela família, né, na cultura. E aí a gente tem na BNCC 6 direitos de aprendizagem, né, para conduzir, para serem garantidos nesses processos de aprendizagem, nessas interações das crianças. Como é que a gente olha? Eu trago muitos direitos para a gente olhar as atividades. A gente diz assim, a gente precisa ver o que estamos fazendo com as crianças e olhar na perspectiva de dizer assim, estamos considerando a criança, suas especificidades, garantindo que elas aprendam, né, que elas se desenvolvam. A gente tem tido aí uma enxurrada de sugestões, né? Se a gente for pesquisar na internet, a gente encontra um monte de coisa muito boa e um monte de coisa muito ruim. E errada. Então a gente precisa estar muito seguro de dizer assim, como é que essa criança aprende, né? Ela aprende explorando, brincando, na medida que eu possibilito que ela participe das atividades de casa, das coisas que ela tem em casa, o que é que eu posso fazer com isso? E aí a gente se preocupa muito, não poderia deixar de destacar aqui, com o que está sendo entendido, como você disse aí na sua fala, e com o que está sendo enviado para as crianças. Seja de forma física, no papel, para as crianças que não têm acesso, seja na tela, de forma virtual. Por isso que eu disse no início, a questão não é nem o meio como chega, a questão é a qualidade do que chega, né? É o conteúdo que está chegando. Então, assim, a gente diz assim, as crianças precisam aprender, as novas tecnologias são abordagens inovadoras. Às vezes não é. Às vezes está ali na tela uma abordagem nada inovadora. Né? Se está na tela é sinal de inovação. Exatamente. Está ali na tela a perspectiva de atividade repetitiva, né, de cópia, um trabalho com conceitos, com contexto, com coisas descontextualizadas, que não consideram a experiência dessa criança, seus saberes. Né? E aí a gente precisa avaliar, precisa pensar essas coisas. Né? Eu tenho muito, assim, nós temos tido acesso a várias experiências, né? Tanto de instituições públicas como privadas. Né? Muitas pessoas mandam para mim dúvidas, questões, às vezes mandam a filmagem das coisas, das atividades, o pedacinho da aula. A gente tem se preocupado muito com a perspectiva. Às vezes a gente diz assim, ora, a gente só está tendo acesso a algo que já acontece. Não é a pandemia que está ocasionando isso. Essas são, de fato, as atividades que as crianças estão tendo acesso na escola no período regular de aula. Né? Agora só está ficando mais visível para nós, né? Porque está chegando assim de forma mais aberta. Então é preciso a gente pensar, né?
mesmo nessa perspectiva remota, como é que a gente pode orientar essas famílias? Eu fui colocando aqui algumas possibilidades, né, que eu acho que algumas das pessoas já fazem, mas essa ideia mesmo de pensar esse vínculo, de construir uma história de convivência, né, como Maria Carmen Barbosa diz muito. Ela diz assim, uma história de convivência da escola com a família dessa criança. A criança está vivendo uma história. Tudo isso, esse período, esse contexto de pandemia, faz parte da história dessa criança, né? Cada família está lidando com isso de uma forma diferente. A gente tem famílias, por exemplo, que não conhecem nem tem ninguém doente. E tem famílias que têm pessoas doentes, pessoas próximas das crianças, né? Independente da classe social lá do que perderam pessoas, exatamente. Então, assim, é preciso construir esse vínculo de forma que consiga resgatar essa criança enquanto sujeito que está vivendo, construindo sua história e aproveitar essas experiências que ela tem em casa, né? Uma amiga minha que tem uma criança com atividade, com aula remota, né? Com aula lá na plataforma, ela dizia assim, a melhor parte da aula é o intervalo. Das crianças de 4 anos. Os 20 minutinhos que eles dão de intervalo é o momento onde, de fato, as crianças interagem. É quando as crianças vão, eu vou pegar isso aqui que eu comi hoje, eu vou pegar o meu brinquedo, eu vou pegar isso aqui, mostram umas outras, eu vou mostrar. Conversam mais abertamente, interagem mais nos 20 minutos de intervalo do que no tempo de aula, né? Então, assim, são coisas para a gente pensar, né? E É preciso... Essa qualidade da aula aí, né, professora? Eu tenho visto muitos amigos aí que estão dizendo que estão tendo muita dificuldade, eu estou tendo que planejar dobrar, eu estou tendo que pesquisar. E eu estou vendo gente que não está fazendo isso, né? Está reproduzindo qualquer coisa ali na tela para os alunos. E é muito perigoso isso, né? Primeiro porque é a qualidade do seu trabalho, né? Você está expondo ali uma qualidade ruim do que você faz. E é como a senhora disse, se eu estou fazendo aquilo ali na tela, eu estou reproduzindo o que eu faço na sala, né? Então, se eu faço de qualquer jeito naquele momento, eu faço de qualquer jeito na sala. Então, algumas pessoas não têm esse cuidado, né? O cuidado com o conteúdo que está sendo passado, com a interação com a criança, com o que você está vivendo, com a sua imagem enquanto profissional também, né? Com a instituição que você está representando naquele momento. Então, é muito complicado. A gente tem visto boas experiências e outras bem negativas também, né? Eu penso que, assim, uma coisa que eu vou enfatizar é pensar esse tempo, né, de tela. Pensar na diversificação dessa interação. E aí, outra coisa é pensar na qualidade dessas atividades, dessas experiências. Como eu disse, sejam elas encaminhadas fisicamente, sejam elas por tela. Pensar em como que isso vai ser feito, né? Aí eu fui pensando aqui, né? Eu já dei aqui o exemplo, por exemplo, de pensar com os pais essa observação atenta, e aí precisa de uma orientação, porque eu estou assim, os pais eles não são pedagogos, né? Não são formados para isso. Mas pensar essa observação, esse registro, né, por vídeo, por fotografia, até por áudio, né, algo que as crianças possam narrar. Pensar que se é possível fazer esse encontro semanal com as crianças, diretamente com as crianças, que seja algo que considere o tempo delas, né, a interação delas, que seja um momento, né, não um momento preparado para elas, no sentido de dizer assim, uma exposição, uma aula expositiva, mas um momento realmente de interação, né, onde elas possam fazer trocas, socializar coisas, mostrar suas coisas, seus desenhos, seus brinquedos, suas experiências, falar de seus medos, de seus anseios, de suas expectativas, né? Possam, inclusive, às vezes elas querem só ver os amigos. Às vezes pode ser um momento só de reencontro, que elas só, se tem a possibilidade, elas só querem ver, estão com saudade, né? Querem saber como é que tá fulaninho, o melhor amigo, aquele que ela conversa mais. Ou que você... Às vezes pode ser só isso, né? Pensar na casa da criança como esse ambiente que tem muitas possibilidades, né? Às vezes não precisa ser uma casa que a criança tenha muitas coisas, tenha muitos brinquedos, tenha muitos livros, né? Quando tem, a gente aproveita que tem, utiliza, né? Faz uso disso. Mas quando não tem, pensar que nas interações cotidianas, por exemplo, se a casa tem plantas, que as crianças podem estar junto com... Aí os pais precisam ter essa sensibilidade para isso, se os professores estiverem chamando atenção. Por isso que eu digo que precisa garantir esse vínculo. Assim, cuidar de uma planta, observar por que precisa aguar, se a planta está no sol, por que precisa estar no sol, se fica no sol um pedacinho, se tira, né? Tem quando eu digo que a internet tem coisa boa e tem coisa ruim, que tem realmente perfis, pessoas sérias, né? Que têm trazido boas possibilidades, né? Tem
uma página do Instagram que é Ser Criança é Natural, acho que é algo assim, que eu tenho acompanhado. Eles vão lançando possibilidades de experiências toda semana. Diz assim, pendure fita, vamos observar essa semana. Pendure fita, não dá para ir para a rua, não dá para ir para ter contato com a natureza direto, se a casa é um apartamento, uma coisa assim, ou uma casa que não tem esse acesso. Pendura fitas na janela, vamos observar a direção do vento, né? Ou os cabelos, ou o tecido, vamos olhar pela janela, explorar o mundo. As histórias, né? É possível pensar as histórias, não só as histórias dos livros, né? Se tem livros, sim, também as histórias dos livros, mas se não tem as histórias da família, né? Incentivar os pais a contar as histórias das famílias. Às vezes, as famílias estão tendo um tempo que normalmente não tem, né? De estar com as crianças, mesmo em meio a muitas atividades. As famílias que têm família que está em atividade remota, tem família que está trabalhando mesmo de fato, né? Trabalha na saúde, nas atividades emergenciais. Então, são muitos contextos, por isso que eu digo que tudo precisa ser pensado em diálogo com cada família, né? A gente pensando nas possibilidades. Essa construção do cotidiano das crianças, né? Essa coisa, quando eu digo assim, a casa pode ser um ambiente rico a ser explorado, desde bebês, o próprio fazer comida, né? A transformação dos alimentos, as comidas, as texturas, os próprios utensílios de cozinha, né? As panelas, as colheres, os materiais diferentes, o modo como a criança experimenta tudo isso, como brinca com essas coisas, explora esses objetos, né? Encaixar o pote, tampar, destampar, né? Interagir ali junto na atividade do adulto, ajudar naquela atividade, pensar nos artefatos da casa, né? Às vezes é uma casa que tem coisas que fazem referência à história daquela família, né? Um telefone antigo, uma TV antiga, um livro, um álbum. Socializar, conversar sobre isso com as crianças, as famílias todas, né? Para ir construindo sua história. Às vezes a casa da família tem bichos, né? De estimação, essa interação das crianças com os bichos. Então, tudo isso é algo que pode ser aproveitado pela escola nesse momento, né? Nesse momento de estabelecer esses vínculos, para ir resgatando assim, como é que esse dia a dia das crianças possibilita que aprendizagens estão sendo possibilitadas, como é que a gente pode ir resgatando isso, né? Seja lá por diferentes meios que a escola esteja fazendo isso. As coleções, né? As crianças gostam de colecionar coisas, principalmente as crianças de 4, 5 anos, né? Gostam de colecionar coisas, né? Às vezes não são necessariamente coisas que são adquiridas, elas colecionam tampinhas, elas colecionam, às vezes, papel, às vezes figuras, né? de livro, de revista antiga. Elas colecionam coisas diversas, né? Tampinha de refrigerante. Então, assim, como é que isso pode ser pensado? As embalagens, as fotografias da família, inúmeras coisas da casa que podem ser pensadas para dizer assim, as crianças estão com suas famílias, as experiências são diferentes das experiências da escola, mas podem ser consideradas pela escola nesse contexto, podem ser aproveitadas, né? Podem ser otimizadas, inclusive, se a gente chama a atenção dos pais para isso, né? Aí a gente diz assim, como é que a criança vai aprender a história lá da linguagem escrita, né? A gente tem se preocupado muito com as atividades impressas que estão chegando nas casas das crianças, com as atividades que remontam a um processo de alfabetização que a gente não considera pertinente na educação infantil, né, nesses modos. As crianças iniciam, sim, vão se apropriando da linguagem escrita desde a educação infantil, nessas experiências de registro, de leitura, né, de experimentar ler, ouvir histórias, registrar sobre o que estão aprendendo, mas esse processo não precisa e nem pode ser com atividades prontas, descontextualizadas, né? O desenho da criança precisa ser uma forma de registro dela, né? A partir de suas vivências, não aquele desenho pronto para preencher. Então, a gente precisa ter um cuidado para ir construindo isso. Quando a gente fala de uma história de convivência, isso exclui ter uma professora que possa encaminhar a atividade com poesia, com música, com história? Não, tudo isso precisa estar junto, pode estar junto, né? Mas considerando as especificidades dessa criança, as condições de vida, as pessoas que ficam com essas crianças, né? O acesso que essas crianças têm às coisas, tudo isso precisa ser considerado, né? A gente tem se preocupado muito com isso. É um desafio e tanto, né, professora?
Um desafio em tanto. Então, eu acho que a educação infantil hoje precisa de uma atenção, e tudo isso que a senhora pautou aqui, né, do cuidado, de entender o espaço, de entender o ambiente, né, esse cuidado com as atividades, tudo que é produzido, acho que a gente precisa realmente refletir aí e ver o que é que está sendo feito. Eu vou abrir aqui, professora, eu digo que quando a conversa é boa, ela passa rápido, então a gente está nos 15 minutos aqui, eu vou ativar aqui os comentários, e aí o pessoal que tiver dúvida vai mandando, que eu vou tentando aqui filtrar e passando para a professora. Certo. Professora, e a senhora, eu queria uma pergunta. Diga, pode falar. Diante de tudo isso, a senhora, vamos pensar no cenário mais positivo de uma aula bem preparada, de uma interação bem feita, tudo isso. A senhora acha que vale a pena essa aula na educação infantil? Vale a pena esse momento, mesmo que seja virtual, e com atividades também impressas, mandar, né, que a criança faça? Vale a pena manter essa rotina na educação infantil? Eu penso o seguinte, que essa avaliação do que vale a pena precisa ser pensado em conjunto com a família, né, com cada contexto. Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto eu penso que é importante manter esse vínculo, né, de algum modo. É importante sim manter esse vínculo para a criança não perder essa referência da escola, né, das pessoas da escola, das suas aprendizagens da escola. É importante sim que a escola acompanhe, né, essas aprendizagens da criança em casa. Agora, é preciso que a gente tenha cuidado com o formato dessa aula, a periodicidade, o tempo, o conteúdo, o tipo de atividade que é colocado. Tudo isso são cuidados que a gente precisa considerar, isso que a gente vem falando, né? Pensar assim, uma aula onde a professora esteja lá, mesmo que seja meia hora, mas que seja uma fala, a professora está lá expondo um conteúdo que não tem relação nenhuma com o que a criança está vivendo, com as experiências que ela está vivenciando naquele momento, fica assim sem sentido. A criança não vai prestar atenção, como as mães dizem, né? As mães, essa aula não está servindo, ele não presta atenção, porque desconsidera aquela criança suas experiências. E aí a gente precisa pensar, esse momento, se é possível de acontecer, que ele aconteça, mas considerando essa história de convivência, essa coisa de dizer o que é que a criança está vivendo com sua família e como é que a gente está retomando isso nesse momento. Aí a gente precisa de outros canais para estar em diálogo com essa família para ir construindo isso, né? Então as crianças gostam de mostrar as coisas que produzem, gostam que o outro veja, né? Então as crianças que fizeram desenhos, que leram histórias, elas gostam de mostrar para o colega, né? Elas gostam, na escola a gente não expõe, né, as obras das crianças, as coisas que elas produzem, que seja um momento delas interagirem de fato, né? Se é possível, que seja realmente um momento delas interagirem, delas falarem sobre as coisas que estão fazendo com seus pais em suas casas, né? Falarem um pouco de sua história, às vezes de seus irmãos, né? Às vezes as crianças estão tendo nesse período, inclusive, uma coisa também um pouco diferente, que é a convivência com os irmãos, que em muitas famílias isso nem é possível no contexto. A gente está convivendo até com os pais, né? Pois é, incrível, porque às vezes assim, um estudo em cada horário, é aquele desencontro, né, na rotina, e as famílias estão muito juntas, né, nesse período. Eu tinha colocado um último ponto aqui. Tem uma pergunta, professora, mas eu acho que a gente continua com as perguntas. Eu vou já abrir para a senhora falar. Mas eu acho que a senhora já respondeu. Sim. Alguém perguntou aqui se a criança está desestimulada, se era importante a escola pensar reestruturar a aula, né, a rotina, para ajudar. Essa eu acho que a senhora já respondeu, né? Eu acho que tem que ter essa comunicação com os pais, pegar esse feedback com os pais, entender um pouco a realidade ali e ver como é que a escola pode estar melhorando esse momento, ou aprimorando, ou mudando mesmo, né? Começando, dando um 360 mesmo, acho que às vezes é necessário para poder estar mais próximo a esse aluno, né? Ser efetivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Às vezes até o horário. Um detalhe, às vezes passa despercebido. A escola diz assim, eu vou colocar no horário que ele tem aula. Só que nós estamos em outro tempo, em outra rotina, né? As famílias têm outra rotina. Nós não estamos... Exatamente. Então, assim, é preciso ouvir as famílias até para pensar assim, se vai ter esse momento de interação uma vez por semana, aquele tempinho, qual é o melhor horário, né? Qual é o melhor dia? Né? É preciso considerar a partir até daí.
Às vezes também Eu são, tinha colocado são coisas pequenininhas mesmo que ela falou. É o horário, é a iluminação onde o professor está fazendo, é o áudio que às vezes sim, tá cortando, e aí se está muito escuro ela não consegue ver o professor direito, ela perde o interesse, né? Essa questão não escuta direito, a internet não tem um bom sinal. Então, pequenos detalhes podem estar atrapalhando essa conversa, sim. essa melhor aproveitamento, o melhor Uhum. aproveitamento desse momento. É. Ponto pontuar. E eu diria ainda, sabe, que esse tempo que nós estamos vivendo, eu sei que há uma aflição grande de dizer assim, os professores precisam trabalhar, né? Não estão trabalhando. Tá? Eu penso ainda que nós, na educação infantil, nós temos muita coisa para estudar, né? E ao mesmo tempo que a gente precisa possibilitar essas interações, essas experiências, esse vínculo com a família, a gente também precisa estar pensando junto a essas famílias esse retorno. A gente não sabe nem quando, nem como, é tudo ainda muito imprevisível, né, para nós, mas a gente tem visto aí experiências já de outros países, de outros contextos. Não vai ser um retorno fácil. Não vai ser um retorno que a gente diga assim, eu dispensei os professores, agora os professores vão voltar uma semana antes do retorno. Não dá para pensar assim. Danado. É preciso também um tempo para esses professores de planejamento, de estudo, de se reinventar, né? Para além desse planejamento, dessa vivência desse momento presente, né? Desse vínculo, dessas orientações para as famílias, dessa interação com as crianças, também nós estarmos pensando em como será esse retorno, porque não serão as mesmas práticas. Nós precisaremos de estratégias diferentes para acolher essas crianças, porque a pandemia, ela não tem data ainda, ela não tem previsão, as coisas ainda estão muito obscuras, né? A gente tem visto aí os protocolos da saúde, de orientação para esse retorno das escolas, que negligenciam tudo que a gente construiu enquanto educação, enquanto processo de aprendizagem, né? Das crianças lá nos quadradinhos, separadas, isoladas, numa sala. Então, tudo isso a gente vai precisar pensar, né, em possibilidades. E aí a gente tem esse tempo para isso. A gente precisa também ocupar esse tempo para isso. Né? Além de pensar na saúde mental desses professores, né, que também são pessoas com suas famílias, com seus contextos, né, muitas vezes também adversos, como nós todos estamos, cada um, como a gente diz, é diferente para cada um, mas cada um com seu contexto, enfrentando algo muito novo. Né? E isso exige muito diálogo, muito estudo, muita formação, né? Muito planejamento. Então, as escolas também podem estar utilizando um tempo para isso, né? Inclusive fazer isso em diálogo com a família, com outros setores, né? A perspectiva do atendimento da educação pública, pensar nessa intersetorialidade, né? De pensar como é que tudo vai se organizar, porque não é só a escola não vai dar conta, né? Para pensar nesse desenvolvimento das crianças, nesse acolhimento que não é nem pós-pandemia, a gente possivelmente volta ainda num contexto de pandemia, né, de cuidados. Professora, É um outro ponto que eu queria destacar. Tem duas perguntinhas aqui. Uma, se tratando da criança do nível 5, esse processo de alfabetização, né, que aqui a gente tem esse costume da alfabetização do nível 5, né? E os pais, a pessoa perguntou assim, se ela tem que, uma mãe, né, como ela ajudar o filho dela, se ela tem que iniciar esse processo com ele. E uma outra pergunta que falou, que acho que ela pode até juntar, é aqueles alunos que não têm acesso à internet, como é que a escola pode ajudar? Eu acho que a senhora já até comentou um pouco sobre isso. Mas a gente pode retomar. Eu penso que são duas perguntas bem importantes, né? Primeiro, a gente pensar assim, o processo de alfabetização, se a gente pensar a alfabetização com esse processo de apropriação da linguagem escrita, né? De uma apropriação de uma linguagem que é contextualizada, que é viva, né? Que se aprende nas interações sociais, nas práticas da cultura. A gente entende assim que ele inicia na educação infantil, sim, né? Nas experiências da criança na educação infantil, e ele se sistematiza lá no ensino fundamental, né? Então, nós temos aí, historicamente, muitas questões em relação à turma de 5, né? A turma de criança de 5 anos, vamos dizer assim, que é chamada diferente em diferentes escolas, e a turma de alfabetização, que hoje é o primeiro ano da criança de 6 anos.
vamos pensar que até 2005, 2006, a turma de alfabetização, a turma de pré-escola, que tinha lá a formaturinha, né, do ABC, era a turma dessa criança de 6 anos que pertencia à educação infantil e que hoje está no ensino fundamental, né? Então, esse processo de sistematização, digamos assim, de forma mais, como é que eu quero dizer, diária, cotidiana, de alfabetização, ele é feito nas turmas de primeiro ou terceiro ano, de primeiro ou segundo ano, como se vem discutido aí. Na educação infantil, isso é iniciado, né? Isso é iniciado não numa perspectiva preparatória, né? Mas numa perspectiva de registro, de aprendizagem de uma linguagem, assim como das outras linguagens, mas que as crianças têm esse acesso. Então, por exemplo, a mãe que pergunta, o que é que eu faço com meu filho de 5 anos, né? Para ele ir se apropriando, eu posso sim, em casa, né? A partir da leitura de histórias, ler com ele histórias que ele gosta, né? A partir da leitura, pedir que ele leia, me mostre os pedaços da história que ele mais gostou, onde ele acha que está escrito, que aí ele vai olhar para as imagens, vai estar fazendo aí inferências, tentativas de leitura, né? Eu posso pedir para ele, por exemplo, que faz o desenho, coloca o nome dele no desenho, eu posso ir observando se ele já escreve seu nome de memória, né? E eu posso buscando a referência desse nome, dessas letras do nome dele, para outras escritas, né? Para ele ir fazendo outras coisas, outras listas. Posso pedir ajuda deles. Ah, me ajuda aqui, olha, eu quero fazer uma lista de coisas que eu quero comprar. Vai colocando aí, coloque aí do seu jeito, depois você me diz, você vai me dizendo que como você está aprendendo, coloque aí com as letras que você acha que é, né? Depois você vai me dizendo para eu ir, quando eu estiver com mais calma, para eu ir. Mas para eu não esquecer, posso pedir a ajuda desses registros, posso pedir que ele vá nomeando as coisas, os desenhos, né? Fazendo legendas, as figurinhas, os jogos, ele sabe o nome de tudo, né? Dos jogos, dos personagens, dos filmes. E aí, com relação às crianças que não têm acesso à internet, aí eu retomo. É preciso, sim, ouvir essas famílias para pensar qual será a forma de acesso a essas famílias, né? Às vezes a gente tem uma família que não tem computador, que não tem acesso à internet banda larga, tem, às vezes, o WhatsApp, consegue, às vezes, mexer, ou em algum momento da semana tem acesso, né? Um plano de dados, ou quando tem, não sei, consegue. Às vezes eu tenho famílias que não têm de jeito nenhum, nem o WhatsApp. Não adianta nem falar por ali que não vai ter retorno, né? Aí é preciso a gente partir mesmo para essa orientação com outros canais, né? Procurar parcerias com rádios locais, com TV local. Se vai ser enviado material, kit físico, né? Coleção, tinta, livro de literatura, e com orientações, né, de como isso pode ser utilizado com as crianças. Fazer um manualzinho simples, né? Pensar que também a gente pode ter pessoas alfabetizadas em casa, pessoas não alfabetizadas, né? E com um manual simples, ilustrativo, de possibilidades que eles podem fazer com as crianças em casa, né? O que não pode é aí uma apostila de atividade pronta, para a criança preencher, né? Professora, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho, eu estou com medo do Instagram desconectar a gente, que ele desconecta quando chega a hora. Então, eu primeiramente, só falar uma coisinha. O ano passado eu viajei em alguns estados do Nordeste, dando consultoria, e tem um dos estados, eu não vou entrar nessa polêmica agora, que essa alfabetização acontece no nível 4. É cultural deles lá. Então, a escola que não alfabetiza no nível 4 não é considerada uma escola boa. Você tem ideia? Eu fiquei muito surpreso, né? Nossa, aqui o negócio está bem antecipado, né? E às vezes as crianças de 5 anos até leem e escrevem, né? Mas a partir dessas experiências que são contextualizadas, que são feitas diariamente. As crianças precisam, na escola, as crianças de 4, 5 anos, elas experimentam ler e escrever todos os dias, ou precisam experimentar ler e escrever todos os dias. Só que em um contexto significativo para elas, né? Estão registrando, estão retomando alguma história, estão fazendo registro de uma canção, de uma brincadeira. O Instagram já abriu aqui a contagem para desconectar. Então, eu queria agradecer a senhora, muito obrigado, viu, a participação, foi muito bom. E aí eu deixo aqui os finalzinhos para a senhora poder agradecer. Agradecer a todo mundo que participou com a gente. Eu quero agradecer a todos que puderam participar, com fé